dizer no espírito agora. Ai, meu Pai amado, é uma bênção, né? Eu quero falar com vocês então agora sobre a imagem de Deus, né? Falando ainda sobre a imagem de Deus, alma e graça. Vou abordar esses dois pontos aqui. Alma no sentido da faculdade da alma religiosa, tá? Então, alma no sentido de faculdade da alma religiosa. Esse aspecto no ser humano, né? Que remete à imagem de Deus, que é a alma, tá? Então, diferente dos animais, nós temos a necessidade e a possibilidade, né? De crescermos no conhecimento e graça em direção a Deus. 2 Pedro, capítulo 3, verso 18, muito conhecido esse texto, vocês lembram? Acho que dá até para puxar na memória aí. 2 Pedro 3, 18, talvez vocês não saibam que é 2 Pedro 3, 18, mas se eu citar aqui, vocês vão lembrar, né? Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então, 2 Pedro 3, 18. Então, ó, diferente dos animais, tá? Nós temos essa possibilidade, né, e essa necessidade de crescermos no conhecimento e graça em direção a Deus, né? Essa é a chamada maturidade cristã, maturidade humana, conhecer Deus. Então, assim, o que é maturidade? O que é um homem completo? Um ser humano completo? O que seria? Jesus nos mostra o que é um ser humano completo. Sabe quando ele nos mostra? Quando ele tinha 12 anos. Olha que tipo de humano é Jesus. Com 12 anos era um ser humano maduro. Com 12 anos, Jesus era um ser humano maduro. Com 30 anos, era um ser humano pleno. Não tinha para onde ir mais. Não tinha o que ser elaborado em Cristo. No humano, né? Eu digo. Com 12 anos, era maduro. Com 12 anos, Jesus sabia exatamente aquilo que talvez nós vamos passar a vida toda e não saberemos como Jesus sabia. E o que é? A gente vê no texto, né? Então, Jesus, vocês sabem que se perdeu lá propositadamente, né, dos seus pais, e os seus pais foram buscar, achá-lo no templo lá. Então, tá fazendo o que aqui, rapaz? Tal, aquela coisa toda, né? Vocês não sabem que convinha tratar das coisas do meu pai? Ó, eu imagino José ouvindo isso. Foi dia dos pais, né? Ontem, não é isso? Imagina só, José criou aquele menino até 12 anos para ele falar assim: quem é teu pai? Não sou eu? Mas ele bem sabia que não era. Mas olha só. Ele gerava também um temor dele, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Acaba morrendo, acaba bom para marcar. Não, mas a questão, olha que coisa interessante. Na fala de Jesus, o que Jesus mostra? Ele sabia exatamente quem ele era, filho de Deus, 12 anos. Sabia ele em relação a Deus, quem ele era exatamente. Não tinha nenhuma, nada distorcido da sua identidade, como nós temos hoje, né? Crises de identidade, ou de superioridade, de inferioridade, não sabe, né? Tem horas que a gente entra nas crises assim, estou falando da humanidade no geral, né? Então ele sabia exatamente quem ele era em relação a Deus. Sou filho de Deus. Quem era Deus em relação a ele? Ele é meu pai. E qual era o objetivo da sua vida? Tratar dos negócios do seu pai. Sabia para que ele nasceu, sabia quem ele era e quem era Deus. São as três coisas que, se o ser humano equalizar, equacionar, saber exatamente essas três coisas, é um homem maduro, um ser humano maduro. Sabe quem ele é em relação a Deus, sabe quem é Deus em relação a ele, sabe por que e para que ele está nessa vida, qual a sua missão, qual a sua finalidade em relação a Deus e em relação à criação. Com 12 anos era claro isso para Jesus. Né? Maduro. Então a gente entende aqui, ó, que a maturidade cristã é essa. É isso que o Evangelho pretende nos levar, a essa clareza. Porque quem chega a essa clareza, a essa maturidade, é resolvido. Não tem quem o pare. Não tem quem o impeça de caminhar em direção à eternidade. Nem as crises, nem as adversidades, nem as perseguições, nem as crises internas, externas, nada o faz parar, porque ele tem convicção. Isso é chamado de fé. O que é fé? É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Convicção. Os nossos irmãos na antiguidade, eles iam para as arenas, eles iam lá para o Coliseu, o famoso Coliseu, para o martírio, assim, sem crise de identidade, porque sabiam exatamente quem eles eram em relação a Deus. Somos filhos de Deus, Deus é o nosso Pai e nós somos chamados para morrer por causa do Evangelho. Somos mártires,
né? Os crentes hoje estão meio assim, em crise de identidade, diz assim, para que Deus me chamou? Ué, facinho, Pedro escreve, para isso vocês foram chamados, para sofrer por Cristo, ponto final. O próprio Jesus disse em Atos, capítulo 1, verso 8, porque tem uns que acham que Deus chamou para ser empresário, para ser o líder, não sei das quantas, para ser isso e aquilo. Não, Deus nos chamou, e Jesus falou isso bem claramente em Atos capítulo 1, verso 8, né? Lembram desse texto, famosão, texto de Atos 1 e 8? E há de ser que recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Olha aí, ó, não é possível, vocês não são pentecostais, não, vocês não sabem desse versículo, tem que voltar na aula dos pentecostais, né? E recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vocês, e ser-me-eis testemunhas. Essa palavra no original é marturis. Vocês vão ser meus mártires. Então é isso. Nós somos chamados para o martírio. Somos chamados para isso, para morrer por Cristo. E como evangelizava a bicicleta? Aí é fácil, né? Fazer missão em Nova York, né? Aí fica facinho demais. Vou fazer missões aonde? Califórnia. Que coisa interessante, amados. A gente entender que a gente vai crescendo, né? Então, essa necessidade que nós temos, os animais não têm, nós temos. Essa restauração é um dos dons do Espírito, né? Que através da regeneração ativa o Espírito, entre aspas, tá? Nos crentes. E assim nos prepara para a plena humanidade na ressurreição. Então, essa imagem e semelhança de Deus pretende nos resgatar na alma, né? Isso de uma forma graciosa. Então, olha só, no entendimento, né? Na compreensão, os sentimentos é algo, eu nem sei se eu vou falar aqui, acho que não vai nem dar tempo. O sentimento é algo que o Evangelho ele não alcança com tanta eficácia quanto a razão. A razão, a mente, o entendimento é transformado, isso aí de uma forma radical, abrupta, né? Imediata. Inclusive, é um processo, mas é imediato. Você expandiu a mente, nossa, era sério, agora eu vejo. Né? Nossa, existe um... Calma aí, é um novo mundo. Não é a experiência quando a gente aceita Jesus? Parece que as coisas mudaram, tudo é diferente. Tudo igual. Não mudou coisa nenhuma, né? A gente, nossa, aceitou Jesus e volta para casa, o mundo é outro, a vida tem outro significado e tudo mais. Mas está tudo igual. O que mudou? Isso aqui, ó. Em mim, o mundo continua sendo um mundo que jaz o maligno, a corrupção aí, aquela coisa toda. Mas eu fui mudado e transformado, né? É por isso que a salvação é individual. É por isso que essa ação é no indivíduo. É por isso que a regeneração é na pessoa. E aí o que acontece? Então tudo isso é mudado. Agora os sentimentos, nossa, que coisa difícil. Os sentimentos é uma coisa que me parece que só de fato na eternidade que isso aí vai ser assim. Porque muitas vezes eu sou ordenado a amar não amando no sentimento. E aí a gente entra em crise e fala, mas eu não sinto isso, por que eu vou fazer? Ué, o amor, a gente foi vendido para nós uma ilusão que o amor, ele é pautado e é baseado em sentimentos. Faz parte. Mas não é isso que decide o amor. O amor é matéria de vontade. O amor é mandamento. Sendo mandamento, pode ser e deve ser obedecido, independente do sentimento. Amai tua esposa. Amai o teu esposo, ame o teu inimigo. Eu não preciso sentir. É comportamento, é matéria de vontade, é postura, né? Olha só como que o Evangelho trata. Aí você está pegando pesado. Mas é sério, é isso que a Bíblia ensina. Então percebam, amados, que a imagem e semelhança de Deus em nós restaurada exige um comportamento, embora o sentimento não corresponda, porque os nossos sentimentos, eles são volúveis, são indomáveis, né? Então o sentimento vem, aqui ó, ou o pensamento vem, é que muitas vezes confunde, né? Pensamento, é porque a gente remete pensamento ao cérebro e sentimento ao coração, né? Mas essas coisas não são exatamente assim, né? Isso aqui a gente está usando a linguagem bíblica aqui no sentido, mas não literal em si, né? Porque muitas vezes vai falar de coração, mas o coração refere-se ao que pensamos. E muitas vezes vai falar o sentimento, mas é aquilo que está aqui, ó. Então percebe que às vezes esse negócio não é tão claro, né? É igual a questão do perdão, né?
Se a gente for esperar sentir, não vai experimentar, nunca vai. Não vai. Não vai. Porque você perdoa alguém, geralmente é alguém que te machucou. Exato. Né? Que deixou alguma ferida em você. Então você nunca vai sentir vontade. Né? Mas Jesus já. Porque o Evangelho é prático. O Evangelho, ele nos desafia a nos comportarmos, independente de sentirmos, não é? Então, assim, claro, é muito bom quando é alinhado o sentimento com o comportamento, é muito bom, mas nós somos desafiados a estar nos comportando como aquele que ama. Por exemplo, se a gente pega 1 Coríntios 13, vamos lá, esse é o texto clássico do amor, né? Isso aí é cantado até, né? Por tantas pessoas aí, pelo poeta, aquele profeta, né? Que cantou 1 Coríntios 13. Então, olha que coisa interessante. Vou ler aqui com vocês, tá? Capítulo 13. Vou ler a partir do verso 4, que eu acho que é suficiente, do 4 até o 7. Pouquinhos versículos aqui, só para a gente entender algumas coisas aqui. O amor, né? A caridade, é sofredora, é benigna, não é invejosa, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A minha pergunta, qual dessas coisas aqui é sentimento? Tudo isso aqui é comportamento. É verdade. Percebam, amados? Como a restauração de Deus, a imagem de Deus em nós restaurada, nos leva a fazer porque somos, não porque sentimos. E eu não faço para ser, eu faço porque sou, e nem porque sinto. Então o Evangelho nos desafia a uma nova humanidade na prática, na vivência, No conhecimento. no entendimento que se desemboca e se traduz nas relações no chão de fábrica da vida do dia a dia. Não é num discurso, não é numa elaboração filosófica, é numa vida de relacionamento, me comportar como Cristo se comportou. Olha só, um amor sacrificial, por isso que disse, assim como eu vos amei. Não como os antigos, não. Os antigos eram olho por olho, dente por dente, justiça, aquela coisa, tudo, justiça retributiva e tudo mais. Eu me sacrifico, eu amo, e eu mostro isso doando a minha vida. Não é no discurso. Jesus não tem um discurso filosófico, ele tem uma vida que é o verbo que se encarna, cheio de graça e cheio de verdade, e habita entre nós. Essa palavra que pode ser tocada, palpável, né? Imitada no comportamento. Não é o comportamento pelo comportamento, senão é um adestramento religioso, mas é porque eu sou. Então a minha vida expressa e manifesta nas obras, porque é o fruto da minha natureza. Eu não posso produzir outra coisa a não ser isso. Na realidade, na relação mesmo, né? Na concretude da vida, na ética, no comportamento. Não é só apenas na fala, mas é no feito. Porque quem fala e não faz é uma hipocrisia, né? Então a gente precisa traduzir essas coisas aí para manifestar o Cristo e a imagem e semelhança de Deus, para que as pessoas vejam isso em nós. Encerrando aqui a aula, Mateus capítulo 5, verso 13, 14, 15, 16, Jesus ele diz, olha, vocês são sal da terra, luz do mundo, né? Não se pode pegar o candeeiro, né, lá, e colocar debaixo de uma vasilha. Não é o quê? Ele se põe lá no velador para iluminar todos aqui que estão na casa. Não se pode edificar uma cidade em cima de um monte. Não é isso? Que assim sejam as vossas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Então, como que as pessoas glorificarão a Deus? Vendo a sua imagem e semelhança em nós, por nossas boas obras. Agora é a caridade e as boas obras para que possamos alcançar a salvação? Não, porque eu fui alcançado pela salvação. As boas obras são um resultado natural, sim, consequência do resultado natural daquilo que em mim foi gerado. Quando a gente lê Efésios capítulo 2, verso 8, 9 e 10, está escrito, pela graça sois salvos, né? Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós para que ninguém se glorie nem das obras. Mas olha só, Deus as criou, ou seja, as boas obras,
né? Para que Deus as criou de antemão, para que nós andássemos nelas. Então, nós praticamos as boas obras não para ser salvos, porque somos salvos. Nós manifestamos o que manifestamos na imagem e semelhança de Deus, nessas virtudes e princípios cristãos e valores cristãos, não para ser, porque somos. Porque a religião até consegue adestrar um comportamento, mas não a natureza. Então a natureza é porque nós somos gerados, e essa natureza é justamente se parecer com Cristo. Aí está a evidência da nossa salvação. Não é pelas realizações de milagre. Posso fazer chover milagre todos os dias, mas se eu não tiver o caráter cristão, o amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e temperança, eu sou salvo no termo, na essência e na natureza da salvação. Posso falar língua estranha, posso profetizar, posso expulsar demônios, posso fazer um bocado de coisa. Jesus disse: não conheço vocês na relação, malditos, para o fogo eterno preparado para quem? Vocês sabem muito bem para quem, né? Para o outro lá aí. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração, para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.